Então, galera, vamos lá. Nossa terceira aula. Semana passada a gente falou das ferramentas da qualidade, parte 1, né? E se aquela foi a parte 1, olha só que inesperado. Hoje tem a parte 2. Que incrível, né? Então, a gente falou de 3 ferramentas da qualidade na semana passada. Hoje vamos falar de mais 3 ferramentas, tá? No livro você vai lembrar que tem ali 7 ferramentas que são listadas. Se não me falha a memória, elas são listadas na unidade 1. Foram 3 na semana passada, foram 3 hoje. Aliás, serão 3 hoje, né? E, Paulo, onde que entra a última ferramenta? A última ferramenta é o gráfico de controle. Essa ferramenta sozinha vai ter 3 aulas só dela. Então, pessoal, se prepara que daqui, não na semana que vem é outro tema, mas na aula 5 até a aula 7, vocês vão ter aí vão ter uma enxurrada de conteúdo sobre gráfico de controle, beleza? Inclusive, digo que são algumas das aulas mais interessantes daqui da disciplina, e fora a aula que eu considero a mais complicadinha, que é a 7ª aula. Essa aula aí tem uma curva de aprendizagem um pouco elevada em relação às demais, tá? Então, já deixo aqui o aviso. E, pessoal, hoje também, o conteúdo que a gente vê na aula de hoje também vai te ajudar no desenvolvimento do seu mapa, tá? Então, bastante atenção aqui no nosso conteúdo de hoje. Pessoal, o que é uma correlação? Vocês conhecem esse termo? Já ouviram ele em algum lugar? Pois bem, pessoal, é normal que a gente, como seres humanos, tente encontrar uma justificativa lógica para alguma situação. Então, o que a gente faz? A gente tenta relacionar uma situação com uma causa. A gente tenta relacionar um efeito, né, um acontecimento, com algo que possa tê-lo causado. Então, uma correlação é basicamente você buscar encontrar a relação entre um efeito e uma causa. Se uma pessoa sofre de alguma doença, é possível que a gente pense que na predisposição familiar ou no estilo de vida do indivíduo. Então, assim, vamos supor, uma doença que a gente costuma relacionar bastante à condição familiar, predisposição familiar, que é a diabetes. Pessoal, na minha família, meu pai tem 11 irmãos. Não é brincadeira, ele tem 11 irmãos mesmo, tá, pessoal? Ele é o caçula, o 12º. E de todos os irmãos, só o meu pai não tem diabetes. Então, olha só a predisposição que existe na família dele para ter diabetes. E, por acaso, eu tenho diabetes? Não. Pelo menos não por enquanto, né? Eu não tenho diabetes, então eu tenho predisposição para ter? Sim. E se, por acaso, em algum momento, alguém, numa entrevista, num exame médico, qualquer coisa do tipo, já me perguntaram várias vezes, você é diabético? Eu sempre respondo que não, mas daí perguntam se eu tenho algum parente. Eu sempre digo sim, todos os irmãos do meu pai têm diabetes, e sempre tem que ser marcado isso aí, eu tenho tios paternos que são diabéticos. Então, pessoal, isso é a correlação. A genética da minha família, ou seja lá, eu não tenho um entendimento suficiente para falar sobre a origem da doença, né? A predisposição familiar poderia fazer com que eu tivesse diabetes. E isso é algo que pode futuramente ali ser a justificativa caso porventura eu venha a ter diabetes, ok? Entretanto, pessoal, essa correlação é sempre real? Pode acontecer o contrário, pode acontecer de ninguém na família ter essa condição, ninguém ser diabético, ninguém nunca ter tido uma determinada doença, e daí aquela pessoa específica acaba sendo sorteada e tem aquela situação, essa doença, diabetes, por exemplo, porque apenas aconteceu. Então, isso infelizmente, acaba acontecendo. Nem tudo pode ser explicado de maneira lógica. Perfeito? Por exemplo, um exemplo que eu posso dar. Pedra no rim. Pedra no rim é assim, não, a genética não é 100% da responsável, mas existe predisposição genética a ter pedra no rim. Na minha família inteira, nunca alguém teve pedra no rim, nem do lado da minha mãe, nem do lado do meu pai. Até que cheguei eu e tive aí uma pedra no rim alguns anos atrás que não desejo para ninguém.
Acho que a pior dor que eu já senti na vida. Então, pessoal, voltando aqui, parando um pouquinho de falar de coisa ruim. Então, pessoal, pode existir uma correlação, pode existir essa correlação forte aí, uma predisposição familiar, mas nenhuma correlação vai ser 100% absoluta. Então, não é porque toda a sua família tem diabetes que você vai ter diabetes. E também não é porque ninguém da sua família tem pedra no rim que você vai deixar de ter a pedra no rim em algum momento. Nem sempre a correlação vai explicar exatamente ou completamente aquilo que está acontecendo. Mas, ainda assim, é uma métrica extremamente importante para que a gente entenda e consiga explicar determinados fenômenos, tá? Com isso, a gente inicia a nossa aula. A gente vai falar bastante sobre a situação de correlações aqui no decorrer da nossa aula, tá? Vai ser bastante citada essa palavra aqui no decorrer do nosso conteúdo. Qual que é a nossa primeira ferramenta, pessoal? A primeira ferramenta é a estratificação. Eu já comentei em alguma outra aula que as 7 ferramentas da qualidade, elas nem sempre são ali uma informação fixa, né? Existem ferramentas que estão em todas as listagens das 7 ferramentas e existem outras ferramentas que acabam variando, né? Uma literatura diz que é uma determinada ferramenta, outras dizem que é uma... Perdão, pessoal, espirrei. Sou um ser humano ainda. Nem sempre a estratificação ela é citada dentre as ferramentas, tá? Mas ainda assim é uma ferramenta que a gente considera aqui dentro do nosso grupo das 7 ferramentas, tá? O que é a estratificação? A estratificação, eu vou dizer que é possivelmente o conceito mais simples dentre todas essas 7 ferramentas da qualidade. Ela se baseia na divisão em grupos com base em uma determinada característica. Isso aqui é uma coisa que a gente já é doutrinado desde criança a determinar, ok? Você já vai entender o motivo disso. Como que isso funciona? Qual que é a finalidade do uso da estratificação? Entender o quanto uma determinada característica está influenciando o resultado. Ou seja, entender se existe correlação entre uma determinada característica e o resultado obtido, o efeito obtido. A estratificação ela vai ser usada quase que naturalmente, que eu já comentei, uma coisa que a gente é doutrinado. Por exemplo, esse exemplo aqui eu acho que é o mais simples possível, o mais mundano. Na sua casa, você vai ter ali na primeira gaveta, que eu tenho certeza que vai estar na primeira gaveta da cozinha, guardados ali os seus talheres. E vai estar separado. Garfo em uma parte, faca em outra e colher em outra parte. E, pessoal, isso é estratificação. Você separar os utensílios entre garfo, faca e colher, isso por si só já é realizar a estratificação. Você fez a separação dos objetos com base em uma característica. Se ele é um garfo, uma faca ou uma colher. Você pode continuar fazendo mais estratificação dentro desses itens? Pode. Por exemplo, aqui em casa a gente tem talheres com o cabo roxo, com o cabo marrom e com o cabo preto. Então, a gente pode fazer a estratificação. Os garfos que têm cabo marrom, as colheres que têm cabo roxo e assim por diante. Dá para fazer a estratificação com base em mais de uma característica. Outro exemplo, quando você vai lavar roupa, você faz ali a separação das roupas escuras e das roupas claras. Isso é uma estratificação que acaba sendo benéfica, né? Porque, caso contrário, vai acabar ali manchando as roupas mais claras. Na escola, onde ocorre a estratificação? As crianças são separadas por idade e por série. Então, isso é mais uma característica que é usada ali para que haja uma separação. Na prática, onde que a gente encontra isso? Esses casos que eu falei já são práticos, mas onde que a gente viu isso recentemente? Durante a pandemia, quando foi iniciada a vacinação, a gente encontrava ali, falando sobre as vacinas, falava da faixa etária para vacinação. Lembra que os mais velhos foram receber a vacina primeiro? Então, a partir de 50 anos, a partir de 49, a partir de 48. Nesse caso, a idade foi utilizada como uma característica específica para que ocorra a estratificação. Outra
Outro exemplo de estratificação, aí nesse mesmo contexto, os imunossuprimidos. Foi separado o imunossuprimido daquele que não é imunossuprimido. Então, os imunossuprimidos também ali foram questão de uma estratificação no momento da vacinação. Dentro de um estudo, quando vai ter o censo ali para uma eleição, por exemplo, é feito ali o estudo com a população de um determinado estado, população em cada cidade, população com um determinado tipo de renda, se é homem ou mulher, a faixa etária. Então, nós temos aí vários critérios, qualquer característica que possa ser usada para separar, para dividir um grupo, pode ser utilizado como estratificação. E, pessoal, vale citar, alguns de vocês já devem ter ouvido o termo estratificação social, que muitas vezes esse termo é utilizado para se referir a algo negativo. E enquanto eu concordo que realmente esse termo pode ser utilizado em questões negativas, como por exemplo o racismo, ainda assim há casos em que estratificação não tem essa intenção, mas sim a intenção de fazer uma classificação com base numa característica que é necessária. Então, separar, por exemplo, as pessoas mais velhas das pessoas mais novas, separar aqui os homens das mulheres no momento de uma análise para uma votação. Então, por mais que o termo estratificação acabe sendo muitas vezes visto de uma forma negativa, tenha em mente que a estratificação por si não é algo negativo, mas ela, sim, infelizmente, sim, acaba sendo utilizada, infelizmente, em situações não desejáveis, né, pessoal? Então, fica aí essa explicação breve para evitar qualquer problema em relação ao termo, tá? Pessoal, um exemplo aqui onde a estratificação é utilizada de maneira prática. Se você já pegou algum jornal, alguma revista, se você assistiu o jornal em algum momento, é muito provável que você já tenha visto algo desse tipo. Fazer uma pesquisa de intenção de voto. Nas eleições, o Instituto de Pesquisa decidiu coletar as opiniões de 300 pessoas entre 40 e 50 anos. Olha a estratificação, faixa etária, entre 40 e 50 anos. Sendo 50% homens e 50% mulheres. Mais uma estratificação, com base no gênero. Nós tínhamos 3 candidatos, e os resultados foram: entre as mulheres, aqui. Entre as mulheres, aqui, ó, o candidato A tem preferência de 26% delas, o candidato B tem preferência de 43% e o candidato C, 31%. Já entre os homens, o candidato B, que é quem ganha entre as mulheres, é o menos votado. E o candidato C é o preferido entre os homens. Então, olha só como funciona. A gente consegue, com base na estratificação, entender se um determinado grupo com uma característica específica acaba tendo preferência por um determinado candidato. Pode acontecer, se a gente mudar a faixa etária de 20 até 30, por exemplo, a gente encontrar porcentagens diferentes para cada um dos candidatos, entre mulheres e homens ainda, tá? Então, a estratificação vai te ajudar a enxergar mais a fundo em qual grupo, por exemplo, a gente acaba encontrando o favoritismo para um candidato, ou então o favoritismo ali para uma determinada circunstância, uma determinada situação. Onde que a gente encontra a estratificação em uma empresa? A gente pode encontrar, por exemplo, no estoque, em que os produtos são separados com base em determinadas características, tá? Ou então, nesse caso aqui, em que a gente está usando junto a uma folha de verificação. Lembra que a gente falou disso na semana passada, da folha de verificação? Então, pessoal, mais um exemplo aqui da folha e dessa vez usando a estratificação junto, olha só. Aqui, quais são as estratificações que nós temos? As máquinas A e B. A máquina A e B, a gente divide a análise entre dia e noite para cada uma delas. E qual que é o operador que está utilizando cada uma delas? O operador A e o B, na parte do dia, usa a máquina A. O operador C e o D usam a máquina A no período da noite. Os operadores E e F usam a máquina B no período do dia. E os operadores G e H utilizam a máquina B no período da noite. Então, olha só a que nível que a gente consegue fazer a estratificação. A gente desceu 3 níveis aqui de estratificação: máquina, período e quem que é o operador.
E a gente consegue fazer a estratificação também aqui com base no dia da semana, de segunda a sexta, né? E com isso, a gente consegue entender onde está o maior volume de falhas. O operador A acabou realizando 2 falhas, e as 2 aconteceram na terça. Então, o que isso nos entrega? Que a máquina A, ela é o problema? Não necessariamente, porque a gente vê aqui que o operador A errou 2 vezes, mas todos os operadores erraram pelo menos uma vez dentro da máquina A. Então, a máquina A em si pode ser o problema? Pode ou não. Vai aí exigir uma análise. De repente, o problema é o operador, de repente, o problema é o período que isso está acontecendo, que não aconteceu uma manutenção adequada naquele período. Então, tudo isso abre espaço para análise. Aqui, então, como eu comentei, nós temos diferentes níveis de estratificação. O primeiro nível é a máquina, e como a gente tem ali 2 máquinas separadas na mesma folha, olha só, tornou desnecessário usar uma folha para cada máquina. A gente consegue colocar tudo em uma única folha só. Isso economiza ali tempo para nós, e a gente consegue se organizar e comparar as máquinas A e B de maneira mais clara. E vai identificar em qual máquina ocorreu o problema. O segundo nível de certificação é o período. Em que momento que a falha ocorreu? Dia ou noite? O terceiro nível é o operador. Então, todas as informações que nós temos ali estão de fácil compreensão. A gente consegue entender em qual máquina aconteceu o problema, em qual período isso aconteceu, quem foi o operador que acabou realizando essa falha e em que momento, em que dia da semana ainda. Então, olha só, uma folha ali, uma ficha aqui, uma folha de verificação extremamente simples, mas que nos traz informação pra caramba, de uma maneira muito simplificada e fácil de ler. Então, tendo a informação bem mastigada, a gente consegue chegar bem fundo e a gente acaba tendo norte para compreender qual que é de fato a origem do problema. Se é o operador, se é a máquina, se é o período, se é o dia da semana, ok? E a estratificação, pessoal, ela é bem visível na próxima ferramenta que a gente vai falar, que é o histograma. Então, pessoal, olha só, como que funciona aqui o histograma, né? Qual que é o que é o histograma? Você já viu, com certeza, na sua vida, um gráfico de barras, um gráfico de colunas, né? A coluna mais alta indica que tem mais dados, a coluna mais baixa indica que tem menos dados. Isso é muito tranquilo de interpretar, e o histograma ele vai ter uma estrutura extremamente similar a essa, mas tem alguns detalhezinhos que tornam ele diferente, tá? Mas a interpretação é essa. A coluna mais alta é aquela que tem mais dados, a coluna mais baixa é aquela que tem menos dados, ok? Cada barra que nós vamos ter no nosso histograma vai representar um grupo chamado classe. E a classe, pessoal, para a gente montar cada uma das classes é utilizado o quê? A estratificação que eu estava falando até agora, tá? A gente separa em faixas. Eu já vou apresentar para vocês toda a etapa, todo o passo a passo para a montagem do histograma. Então, pessoal, deixa eu desenhar rapidinho aqui um gráfico de barras, para que vocês tenham a visão como que é, e eu acho que isso aqui pode ser que facilite um pouco o entendimento de vocês na minha explicação. Não está nem um pouco reto, mas só quero ilustrar, tá? Então, pessoal, o que você tem que levar em conta? Cada uma dessas colunas é uma classe diferente. Então, classe A, classe B, classe C e classe D. Uma coisa que tem que ser levada em conta é que a amplitude das classes vai ser sempre igual. O que é a amplitude? A distância entre o limite inferior e o limite superior da classe. Então, a classe A ela vai levar em conta os dados que vão de 10 a 20. Então, vamos supor que nós tenhamos ali um grupo de pessoas com várias faixas etárias. A classe A ela vai incluir somente as pessoas que têm entre 10 e 20 anos. A classe B vai ter de 20 até 30. A classe C, de 30 até 40. A classe D, de 40 até 50. Então, pode ver que está indo sempre de 10 em 10, tá?
Isso, pessoal, é a amplitude. A amplitude de cada uma das faixas, de cada uma das classes, é igual a 10. Porque sempre vai variando de 10 em 10, entendeu? No histograma é obrigatório que isso seja seguido. Agora, quantas classes eu vou ter que colocar no meu histograma? Quantas barras eu vou ter que colocar? Isso vai depender de dois fatores. A quantidade de dados que você tem e o quão dispersos estão esses dados, o quanto eles estão espalhados. Se forem vários dados ali bem próximos uns dos outros, quanto mais próximos eles estiverem entre eles, menos classes a gente vai precisar, menos colunas. Agora, se for ali um grupo de dados bem espalhado, então a gente vai utilizar mais colunas, ok? Dito isso, a gente costuma trabalhar usando entre 5 e 20 classes, tá? Agora, aqui, pessoal, é um padrão para a quantidade de classes, para quantas classes a gente vai usar, tá? Isso é obrigatório de seguir? Não, mas é um formato que é muito bem aceito e que pode te ajudar, tá? Então, eu recomendo que essa estrutura aqui seja utilizada enquanto você está montando ali um histograma. Se você tiver 50 observações, 50 dados ali no total para serem colocados no histograma, a gente recomenda que você use de 5 a 7 classes. Se você tiver entre 50 e 100 amostras, 50 a 100 observações, recomenda-se algo entre 6 e 10 intervalos. Entre 100 e 250, de 7 a 12 intervalos. Passou de 250, vai ali de 10 a 20. Tá? Agora, que nem eu comentei, é obrigatório seguir isso aí? Não. Em alguns casos, o pesquisador que está montando ali o histograma, ele vai escolher a quantidade de classes, a quantidade de intervalos, com base na raiz da quantidade de observações. Ok? Então, se o indivíduo tiver ali 150 observações, por exemplo, qual que é a raiz mais próxima? Qual que é a raiz de 150? É 12, uns quebradinhos ali, 12,1, se não me engano. Então, esse 12,1, 12,2, você pode arredondar para 12, ou então para 13, ok? Então, você pode aí trabalhar da forma com a qual você achar que é mais interessante, tá? Muitas vezes vai ali do feeling de quando você está montando. E agora, pessoal, para explicar para vocês a estrutura do histograma e como que é feita a montagem, eu vou fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A gente vai fazendo passo a passo para a montagem do histograma, para você entender como que a gente começa e onde a gente vai chegar. E qual que é a etapa, cada etapa. Então aqui nós temos 77 dados, pessoal, 77 observações. 77, olhando aqui, a gente fica entre 6 a 10 faixas, tá? De 6 a 10 classes, 6 a 10 faixas, com intervalos, 77 eu quero utilizar K igual a 7. Então eu quero utilizar aqui o número de 7 intervalos, tá? É de fato o número que eu vou acabar usando no final? Não necessariamente, mas vai ser próximo disso. Mas você tem que escolher isso logo no começo, porque vai ser importante para você realizar alguns cálculos, tá? Pode acontecer de você acabar com uma classe a mais. Pode acontecer de você acabar com 8 classes ao invés de apenas 7. Tem algo errado? Nem um pouco. Então, a gente escolheu aqui o nosso valor de K. Com isso, a gente vai determinar a amplitude de cada uma das classes. A gente vai ter que escolher qual valor a gente vai considerar para a amplitude máxima e para a amplitude mínima. Qual que é o valor mínimo do nosso histograma? Qual que é o valor máximo do nosso histograma? É importante, pessoal, que o seu valor mínimo, nesse momento, seja menor do que o seu menor dado e sua amplitude máxima seja maior do que o seu maior dado. Então, se a gente olha aqui os nossos dados, olha só, qual que é o maior dado que a gente tem aqui? A gente tem aqui 98,9 aqui em cima, né? Acho que é o mais alto que nós temos aqui. Vejamos. Não, tem 99,6 aqui. Esse é o mais alto. Então, esse aqui é o nosso dado mais alto. E qual que é o nosso dado mais baixo? Nosso dado mais baixo é esse 30,2 aqui. Então, eu quero trabalhar com o meu valor mínimo. Já que o meu valor mais baixo é 30,2, eu quero trabalhar com o valor redondo. Então, eu vou utilizar meu mínimo como 30, ok? Mínimo igual a 30. E o nosso valor máximo é esse 99,6. Então,
99,6, novamente, vamos pegar um valor redondo? Vamos trabalhar com o máximo igual a 100. Máximo igual a 100. Beleza. Então, está aqui estipulado já. Eu tinha escrito aqui, máximo igual a 100, mínimo igual a 30. Então, beleza. A gente já escolheu o nosso K e já escolhemos o nosso máximo e o nosso mínimo. Em seguida, a gente vai determinar a amplitude de cada uma das classes. Ou seja, o tamanho de cada uma das classes. Quanto cada uma das faixas vai cobrir. Para isso, a gente vai dividir o valor da amplitude total pelo valor de K que a gente escolheu. O nosso máximo é 100. Nosso mínimo é 30. 100 menos 30 é igual a 70. Para fazer o cálculo da amplitude H da classe, é só a gente pegar esse resultado aqui e dividir pelo valor de K, que é esse 7 aqui, que é o K. Então, a nossa amplitude vai ser igual a 10. Então, H é igual a 10. Beleza. Qual que é a importância desse valor? Porque a partir de agora, a gente vai calcular o limite inferior e o limite superior de cada um dos intervalos, de cada uma das classes que nós teremos ali no nosso histograma. Para o primeiro intervalo, como que a gente faz? A gente utiliza essas fórmulas aqui. Limite inferior da primeira classe vai ser igual ao valor mínimo, que no nosso caso foi 30, né? Menos a amplitude H, que é igual a 10, dividido por 2. E o limite superior da classe 1 vai ser igual ao resultado dessa conta aqui de cima, do limite inferior, mais a amplitude que a gente já calculou ali, que é 10. Então, para o nosso exemplo, o limite inferior é igual ao mínimo, que é 30, menos amplitude H, tá? Dividido por 2. Então, 10 dividido por 2 é igual a 5. 30 menos 5, 25. Para o limite superior, 25 mais 10, que é a nossa amplitude, né? Limite inferior mais amplitude. Vai ser igual a 35, o limite superior da primeira classe. Para os intervalos seguintes, o limite inferior da segunda classe vai ser igual ao limite superior da primeira. Então, se a nossa primeira classe ela foi de 25 até 35, a nossa segunda classe vai ir de 35, já que o limite inferior da segunda classe é igual ao limite superior da primeira, mais a nossa amplitude, que é igual a 45. Esse vai ser o limite superior. Para a terceira classe, novamente, mesmo raciocínio. Vai do 45, né, que é o limite máximo da classe inferior, e vai até 55. E até que momento, até quando a gente vai ter que ficar fazendo as classes aqui? Até a gente chegar na classe que contenha o valor máximo. Qual que é o nosso valor máximo? Nosso valor máximo é o 100, né? Na real, a gente tem que chegar aqui no intervalo que contém o maior dado, que é 99,6, que vai ser a mesma classe aqui do 100. Então, se está indo sempre de 10 em 10, aqui vai ser 95 e aqui vai ser 105. Ok? E com isso, a gente vai montando uma tabela de distribuição de frequências com o número de ordem de cada um dos intervalos e o limite de cada intervalo. Agora, pessoal, uma coisa importante. Eu estou falando ali para vocês, ok, essa classe aqui, ela vai do 25 até o 35. Essa classe aqui, a seguinte, vai do 35 até o 45. Agora, reparem que eu falei 35 duas vezes. E se o dado for exatamente igual a 35? Esse dado vai contar em qual classe? Vai contar na primeira ou na segunda? A resposta, pessoal, é que vai contar na segunda classe. Quando chega aqui na primeira classe, quando chega na parte superior dela, se o dado for igual a 34,999999, por exemplo, vai entrar aqui nessa primeira classe. Pulou para o 35, já entra na segunda classe, ok? E o mesmo vai acontecer para a terceira classe aqui. 45, que é o valor mínimo. Indo de 45 a 55,
Então, o 45 aqui, ele não vai contar na segunda coluna, vai contar na terceira, ok? Até o 44,99999 vai contar aqui na segunda coluna. Virou 45, já entrou para a terceira, tá? Então, é importante que vocês sempre lembrem disso quando estiverem montando o histograma, tá? E pode, que nem eu já comentei, pode acontecer do número final de intervalos, do número final de colunas, acabar sendo um a mais do que o valor de K que você determinou. Pode acontecer de você, a gente escolheu K igual a 7, pode acontecer de acabar dando K igual a 8. É questão matemática isso, tá, pessoal? Pode acabar acontecendo mesmo, não tem nada de errado. Então, como que estão aqui cada uma das classes? A primeira classe vai de 35 a 45. A segunda, opa, peraí, era 25, não era? Foi ok? É 25 a 35, perdão. Depois, não, é isso mesmo, segunda classe, 35 até 45. Terceira classe, 45 até 55. A quarta vai de 55 a 65. A quinta de 65 a 75 e assim por diante, até a gente chegar na classe que vai ter o nosso valor mais alto, que era 99,6. Ele está aqui na oitava classe. Então, a gente trabalhou com K igual a 7, mas a gente acabou tendo 8 classes. Normal. Tá bom, pessoal? Super normal. E por último, a gente acaba fazendo a distribuição aqui dentro dos intervalos. Com que frequência cada intervalo aconteceu? Com que frequência dados de 25 a 35 aconteceram? Nós tínhamos 4 dados de 25 a 35. Então, a frequência do primeiro grupo, da primeira classe, é igual a 4. Com que frequência aconteceram os dados da faixa de 35 até 45? Essa aqui é a nossa segunda classe. E aconteceu aqui 9 vezes, né? Está aqui no meio. Apareceu 9 vezes. Nossa terceira classe, de 45 até 55, apareceu 14 vezes. A classe que mais apareceu foi essa aqui, de 65 até 75, que apareceu 15 vezes. Ok, pessoal? Então, é por isso que é chamado de distribuição de frequências. A gente vê com que frequência cada classe apareceu. Beleza? Essa é a estrutura de um histograma e essa é a interpretação de um histograma. Pode ver que se assemelha bastante a um gráfico de barras. Agora, o formato do histograma por si só já ajuda a trazer algumas informações para a gente entender como que estão os dados. A gente tem, por exemplo, um formato simétrico, em que o centro é mais alto e daí vai caindo para os lados. Né? Está perfeitamente simétrico? Não, não está, nem um pouco perfeitamente simétrico. Mas o importante é que o centro é a parte mais alta e depois tem uma queda frequente, constante. Não precisa ser igual de cada lado, mas tem que ter uma queda frequente e constante dos dois lados. A partir daí, a gente tem o formato simétrico, e esse formato aqui costuma ser o que o pessoal mais gosta de analisar, porque nos ajuda a entender qual que é o ponto central. Então, esse tipo de formato aqui de histograma costuma ser o mais interessante de analisar. Tem o formato assimétrico, em que o pico, né, a parte mais alta, foge do centro. O centro está aqui, né, pessoal? Está aqui nessa parte. Só que pode ver que ele deslocou um pouquinho para a esquerda. Então, o ponto mais alto está um pouquinho para o lado, ele acabou ficando assimétrico. Nós temos o caso de ilhas isoladas, em que a gente tem aqui um intervalo, né? Tem aqui uma parte que não tem dado nenhum, e depois tem alguns dados isolados aqui. Esses dados isolados costumam ser erros, tá? Não estou falando que sempre é isso, mas costuma ser. Tem também o bimodal, que é aqueles casos em que nós temos duas modas, duas faixas que são as mais frequentes. Pode ver aqui que nós temos duas faixas, né? A terceira e a sexta faixas são as mais comuns. Quando que isso acontece? Geralmente quando a gente une dois histogramas diferentes. A gente tem ali 2 turnos numa empresa, então cada turno vai ter um horário de pico de produção diferente. Quando você une os dois histogramas, você encontra ali 2 picos, um para cada turno. Normal isso aí, tá? E o platô, que é quando mais de uma coluna vai ter o valor do pico. Pode ver que aqui nós temos 3 classes diferentes com o valor do pico. Isso é um platô. Chegou ali em cima, estabilizou e depois caiu. É bem parecido com o simétrico, tá, pessoal? Bem comum mesmo. E, honestamente,
não é tão problemático assim. O simétrico a gente costuma achar que é o mais assim agradável, né, para a nossa análise. Mas o platô também não é de todo ruim. A gente consegue trabalhar bem com o platô também. Ok? Então, pessoal, agora são 7h37 e a gente vai entrar na nossa terceira e última ferramenta de hoje, que é o diagrama de dispersão, que é ali o ponto que a gente veio falando da correlação. A gente falou da correlação ali na nossa primeira ferramenta, né? Agora a gente vai falar bastante de correlação quando a gente tratar do diagrama de dispersão. O que esse diagrama faz? Ele correlaciona duas variáveis. A gente verifica se existe relação entre essas duas variáveis, para identificar se uma é causa da outra, ok? Então, o diagrama de dispersão muitas vezes é chamado de diagrama de causa e efeito, tá? Como que funciona? A gente vai ter uma variável posicionada em cada eixo. No eixo X, o eixo horizontal aqui, a gente costuma ter a variável chamada independente. E no eixo Y, o eixo na vertical, é a variável dependente. Então, aqui a variável dependente e aqui a variável independente. Ok? E dessa forma, o que a gente vai fazer? A gente vai buscar colocar os pontinhos aqui em momentos em que eles batam com os dois eixos. Então, bata aqui com essa informação do eixo X e bata com essa informação aqui no eixo Y. Eu vou mostrar para vocês exatamente como que funciona. Caso seja indicada a correlação entre as duas grandezas, a gente pode chegar à conclusão de que a variável dependente influencia a variável independente. Ou seja, significa que a variável independente, a variável independente influencia a dependente. Ó. Troquei agora. Significa que a variável independente pode estar afetando a variável dependente. Ou seja, a variável independente pode ser a causa e a variável dependente pode ser o efeito. Quando que a gente encontra isso aqui em uso comum, pessoal? Quando a gente quer relacionar a quantidade de uma substância, uma determinada matéria-prima, por exemplo. Olha só, um exemplo assim bem bobinho. Vamos supor que você esteja ali preparando aquele suco de pozinho na vida, um Tang, por exemplo. Você foi, colocou água e colocou o pozinho. Você concorda que se você colocar mais água, você vai ter mais suco? Então, olha só, a água é a matéria-prima, o suco acaba sendo o resultado, o efeito. Ok? Então, esse é um exemplo extremamente simplório, tá, pessoal? Outro exemplo. Se a gente está fazendo ali um bolo, vários bolos, você vai deixar eles ali dentro de um forno. Você vai deixar eles por um determinado período de tempo, só que vai variar o tempo para cada um deles. Vai ter bolo que vai ficar muito molenga, vai ter bolo que vai ficar legal, e vai ter bolo que vai queimar. Então, você concorda que o parâmetro do tempo que o bolo fica ali no forno vai afetar diretamente a textura dele, a aparência dele? Então, o tempo é a variável independente e a textura, a consistência dele, do bolo, é a variável dependente. A textura do bolo depende do tempo que ele passou no forno. Então, o tempo é a causa, a textura é o efeito. Ok? Um exemplo aqui que é ótimo também. Relacionar uma característica específica de um produto com o tempo de vida útil dele. Produtos que são mais salgados tendem a durar mais. Então, a quantidade de sal naquele produto é a variável independente e a vida de prateleira do produto, o tempo que ele dura, é a variável dependente. Então, quanto mais sal, qual que é o efeito? Maior vida de prateleira, maior duração. Quais são as etapas para a gente construir aqui o nosso diagrama de dispersão? Primeiramente, coletar e registrar os dados. A gente vai coleta ali nossos dados. Depois a gente define qual que é o eixo X, qual que é o eixo Y, qual que é a variável dependente e qual que é independente.
A gente determina qual que é o valor máximo e mínimo de cada uma das variáveis para a gente colocar ali no gráfico e depois a gente registra as informações dentro do gráfico. Fazendo aqui um breve passo a passo com vocês. Um exemplo aqui, a gente vai ter o consumo de pneus versus a quantidade de quilômetros rodados. Você concorda que quanto mais quilômetros um pneu roda, mais consumido ele tende a ficar, ou seja, ele tende a ficar mais gasto. Então, teve aqui um pneu específico que acabou andando com ele em várias distâncias, né, um tipo específico de pneu, e o pneu que estiver melhor é aquele que vai ter a melhor nota. Você concorda que quanto menos aquele pneu tiver rodado, melhor tende a ser a nota dele, porque ele vai estar menos gasto? Olha só então. O pneu 1 andou 237 km. Qual que é a situação do pneu? Foi dada uma nota 7 para ele. O pneu andou 548 km. Aqui deu uma nota 5, ele está um pouquinho mais gasto. Aqui o pneu andou 171 km. Recebeu nota 8 após andar 171 km. Ou seja, estava ali em uma condição boa. Esse pneu aqui, a quarto exemplo, andou só 64 km. Nota 10, quase não gastou, inteirão. Agora esse pneu aqui, 965 km, ficou com nota 3, está bem gasto já. E assim por diante, tá, pessoal? Então, a gente tem aqui os dados e a gente vai colocar aqui no nosso gráfico. A quantidade de quilômetros rodados é a variável independente. O consumo do pneu é a variável dependente. A situação do pneu, então, é a variável dependente. Você concorda que quanto mais quilômetros roda, pior é a situação do pneu? Então, a situação do pneu depende da quantidade de quilômetros rodados. A situação do pneu é a variável dependente da quantidade de quilômetros rodados. Então, aqui a gente vai colocando nossos pontos, ó, pessoal. Aqui, ó, um pneu que teve nota 10 ali, ele andou quanto? 64 km. Se a gente descer aqui, vai bater no pontinho do 64 aqui. Tá escondido, né? Aqui esse pneu tem nota 9. Ele andou quanto? 170, 180 km mais ou menos. Já esse pneu aqui, ele andou 650 mais ou menos, 640 km. E ele recebeu nota 7. Então, pessoal, a gente vai colocar vários e vários e vários pontos no nosso diagrama e com base nisso, o que a gente vai fazer? A gente vai identificar a tendência do comportamento dos pontos. A gente vai identificar isso com base na chamada reta média. Pode ver que os pontos aqui, os pontinhos, eles não estão formando uma reta perfeita. Mas essa reta pontilhada azul que nós temos, ela mostra a tendência do comportamento dos pontos. Então, essa reta aqui é gerada automaticamente no Excel, tá, pessoal? Se você tem o tutorial disso no livro, tá? De como montar esse diagrama de dispersão no Excel. Você encontra no nosso livro, tá? É bem tranquilo de fazer, dá uma olhadinha ali depois. Então, pessoal, essa reta aqui é chamada reta média. Ela vai indicar a tendência do comportamento dos pontos. E, além disso, a gente tem o chamado R quadrado, que é o coeficiente. O que esse coeficiente faz? O R quadrado, ele vai variar de 0 até 1. Quanto mais próximo de 1, mais forte é a correlação. O que é mais forte a correlação? Mais próximo, melhor a reta média representa o comportamento dos pontos. Se essa reta média, essa reta pontilhada, representar todos os pontos perfeitamente, o R quadrado vai ser 1. E o R quadrado vai ser 0 quando não tiver qualquer correlação, não tiver nada ali, vai ter uma baderna completa, tá? Então, pessoal, o que essa reta média diz? Ela está caindo. Então, se ela está caindo, isso significa que quanto mais quilômetros rodaram, né, vai aumentando aqui, pior foi a situação do pneu, já que a nossa reta aqui está decrescendo. Então, nós temos aqui a reta média, que eu já comentei, aquela reta pontilhada, e o coeficiente de correlação R quadrado, tá, pessoal? Que vai variar de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais forte. Quais são os tipos de correlação que nós temos? Tem a correlação positiva elevada, em que a gente vê claramente aqui. Aqui tem uns pontinhos, a gente nota que está subindo aqui, né? A gente percebe o comportamento. Então, essa é uma correlação
positiva, porque está subindo, e é elevada, porque está bem claro o comportamento. Aqui é uma fraca correlação positiva. A gente até vê que está subindo aqui, a gente consegue enxergar, mas os pontos estão muito espalhados. Quando está muito espalhado, ela é mais fraca. Aqui é uma correlação elevada negativa, aqui embaixo, que é bem parecida com a ideia que a gente viu ali no nosso gráfico no slide anterior. Está caindo e a correlação é elevada, os pontos estão bem juntos. Aqui é uma correlação negativa fraca. Está caindo e os pontos estão bem espalhados. E aqui é uma ausência de correlação, você não percebe comportamento nenhum, está totalmente aleatório aqui, o R quadrado está próximo de zero, está uma baderna isso aqui. A correlação vai ser zero ou muito próximo de zero, tá? Agora, pessoal, existe também a chamada falsa correlação. Não é porque o R quadrado é alto que a gente vai ter uma correlação necessariamente real, tá? Esse aqui é um exemplo que eu acho excelente, e é real isso aqui, tá? Consumo de proteínas com a natalidade. A gente percebe aqui, pessoal, aqui no eixo X está o consumo de proteínas, tá? Aqui tem bastante consumo, está aumentando o consumo de proteínas, e aqui a gente percebe que está caindo a taxa de natalidade. Por que a gente percebe que está caindo? Olha só a reta inclinada para baixo aqui. Para baixo essa reta. Então, é uma correlação negativa, e o R quadrado é de 0,6. Não é um R quadrado tão forte, mas também não é um R quadrado tão fraco, tá? Paulo, o que é um R quadrado muito forte? Isso varia na literatura, tá? Eu costumo trabalhar que um R quadrado acima de 0,8 já é fortinho, tá? Eu já costumo achar forte a partir de 0,8. Mas um R quadrado igual a 0,6 não é tão fraco, tá? Então, olha só o que isso quer dizer, pessoal. Esse gráfico está indicando que o consumo de proteínas faz com que a taxa de natalidade dos países diminua. Isso não é verdade. O consumo de proteínas não afeta a taxa de natalidade. Às vezes, tem alguma coisa no meio, alguma grandeza, algo que ocorre entre essas duas grandezas que acaba sendo um intermediário que está oculto. Olha só o raciocínio. Um consumo maior de proteínas indica que é um país mais desenvolvido. Aliás, perdão, um consumo de proteínas maior indica que é um país com melhor alimentação. Uma melhor alimentação indica que é um país mais desenvolvido. Um país mais desenvolvido, a gente percebe na tendência nas últimas décadas, o país mais desenvolvido tem mais mulheres no mercado de trabalho. Mais mulheres no mercado de trabalho significa que as mulheres buscam ter menos filhos. Então, olha só a volta que a gente teve que dar para encontrar a correlação. Então, não é que o consumo de proteínas faz a natalidade cair. É que existe aí todo um fenômeno que está envolto aí entre essas duas grandezas. Olha só que análise tem que ser feita, tá? Então, tem um terceiro fator envolvido aqui. E cabe ao engenheiro, ao indivíduo que esteja ali envolvido com a análise da produção ou qualquer coisa do tipo, analisar e compreender aquilo que está exposto, tá, pessoal? Com isso, a gente chega aqui no nosso horário da aula, né? Já concluímos. Não esqueçam de responder à pesquisa, tá, pessoal? E, como já deu nosso tempo, já vou encerrar aqui. Um abraço para vocês, boa semana. Não esqueçam de fazer a semana de conhecimentos gerais, tão poucas atividades. E a gente se vê na próxima segunda-feira, na próxima aula. Um abraço e boa semana. Até mais.